Olá, o meu nome é Dani Martins, eu sou professora do curso Logos há quase 10 anos, de curso presencial e online. E nós vamos trabalhar com a disciplina de Noções de Direito Constitucional para o concurso da PM, ok? Qualquer dúvida que você tiver sobre a nossa explanação, sobre o nosso conteúdo, você pode entrar em contato com o link que vai estar diretamente ligado ao curso e a gente vai estar dando retorno para vocês à medida do possível, o mais breve possível. Alguns momentos do nosso conteúdo, da nossa matéria, eu vou me permitir a não seguir a ordem do material que vai estar sendo disponibilizado para você, tá? Por quê, Dani? Por quê, professora? Por questão didática, tá? Por exemplo, eu sei que você que está me assistindo, alguns já têm noção da matéria, outros não, então eu peço desculpas, principalmente aqueles que já conhecem, têm uma noção da matéria, que já são concurseiros, mas eu preciso partir do princípio que, em tese, ninguém sabe nada, entre aspas, né? Senão a gente não consegue chegar a um objetivo comum, tá bom? Então, por exemplo, o nosso conteúdo, o edital da PM, ele começa a matéria de direito constitucional no artigo 1º da Constituição. Só que por questões didáticas não é a melhor opção, né? Não é interessante a gente começar a nossa aula no artigo 1º, a gente começa no artigo 5º, que trata de direitos e garantias fundamentais, tá bem? Tá? Mas tudo vai ser dado de forma bem completinha para você. Eu queria iniciar o nosso assunto explicando para você que o nosso ordenamento jurídico ele é representado por uma pirâmide. Deixa eu até desenhar aqui para ficar mais fácil. Olha a minha pirâmide, de você visualizar. Então, o ordenamento jurídico ele é representado por uma pirâmide. No topo, no ápice da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal. Aqui embaixo, a gente tem as chamadas leis infraconstitucionais, ou seja, hierarquicamente abaixo da Constituição. O que isso significa? Se eu tiver um artigo, um dispositivo na Constituição e o mesmo assunto, o mesmo dispositivo em qualquer outra lei, se elas estiverem em confronto, o que vai valer? O que está na Constituição, porque a Constituição está no topo da hierarquia, tem supremacia, né, no nosso ordenamento jurídico, certinho? E o que é importante a gente comentar? A Constituição e toda lei, Constituição é uma coisa, né, uma norma jurídica que tem essa hierarquia superior, e lei é outra coisa, que tem uma hierarquia inferior se comparada à Constituição Federal. Então, toda lei e a Constituição, elas têm a seguinte classificação. Os artigos subdividem em parágrafos, que subdividem em incisos, que subdividem em alíneas, tá? Eu coloquei o esqueminha para você no material, só para você visualizar. Todo artigo, ele tem o caput. Caput é uma palavra que vem do latim, significa cabeça, o enunciado do artigo. Por que todo artigo tem no mínimo o caput? Artigo 2º de uma lei ou da Constituição. Isso e aquilo é o caput, é o enunciado do artigo. Do artigo 1º ao 9º, a gente se refere a numeral ordinal. Por exemplo, eu não falo artigo 5, eu falo artigo 5º. Eu não falo artigo 2, eu falo artigo 2º e assim sucessivamente. Em compensação do artigo 10 para frente, a gente se refere a numeral cardinal. Eu não falo artigo 11º, eu falo artigo 11. Eu não falo artigo 20º, eu falo artigo 20, tá bem? Agora, os artigos subdividem em parágrafos. O símbolo dos parágrafos tá aí, ó, eu falo que são 2 S's, né? Você faz um S e o outro mais tortinho, tá? Tem esse símbolo até nos computadores. Os parágrafos subdividem em incisos. Falou em inciso, eu vou pensar nos algarismos romanos. Só o artigo 5º, de curiosidade, nós temos 78 incisos para a gente se divertir. E a última divisão, os incisos, subdividem em alíneas, que vulgarmente a gente denomina como letras minúsculas, mas tecnicamente são as alíneas. Claro que essa simbologia, ou mesmo essa ordem, essa classificação, essa divisão, não cai diretamente na sua prova, mas é importante a gente ter esse controle, o que é artigo, o que é parágrafo, o que é inciso, o que é alínea, na hora da gente trabalhar com o material, para a gente não agarrar
nesse tipo de informação, tá bem? E é o seguinte, o que eu tenho de mais importante para a gente introduzir o nosso assunto, tá, de direito constitucional? Já disse para você que eu não vou estar seguindo necessariamente a ordem do seu material, mas tudo que a gente pular, fique tranquilo que no momento oportuno a gente vai voltar. Olha, direitos e garantias fundamentais. Vou te fazer pergunta, Dani vai fazer pergunta, a gente está virtual, a gente não está presencial, não tem problema não, pode responder daí, eu sinto a sua energia daqui, tá? Responde para você mesmo aí, pode verbalizar, pode responder só na sua mente, não tem problema nenhum. Direito à vida, você acha que é um direito fundamental? Sim ou não? Depois eu dou as respostas, tá? Do que eu perguntar. Direito à liberdade de crença, você acha que é um direito fundamental? Liberdade de reunião é direito fundamental? Sigilo da correspondência, ou seja, em regra ninguém pode violar a correspondência um do outro, você acha que isso é direito fundamental? Inviolabilidade do domicílio, em regra não podemos violar o domicílio um do outro, você acha que isso é direito fundamental? Bem, essas perguntas que eu te fiz e mais um montão de coisas que a gente vai ver, todas são direitos fundamentais. Perfeito? Eu perguntei direito à vida, liberdade de crença, sigilo da correspondência, inviolabilidade do domicílio, liberdade de reunião, né? E aí, o que tem isso? O que eu tenho de mais importante para te falar para a gente introduzir esse assunto? Eu te falei que, inclusive, o direito à vida é um direito fundamental. Só que, cuidado com essa aparentemente inocente afirmação que eu vou te falar. Não existem direitos fundamentais absolutos. Olha só, repetindo. Não existem direitos fundamentais absolutos. Se eu falo que uma coisa não é absoluta, eu estou dizendo que essa coisa não é 100%, eu estou dizendo que essa coisa é relativa, eu estou dizendo que em algum momento essa coisa pode ser deixada de lado. Não é essa a interpretação? Tá? É exatamente isso. Mas Dani, peraí, nem o direito à vida ele é absoluto? Nem o direito à vida. E eu vou te provar isso através de alguns exemplos que já foram questões de prova e acontecem também muito mais na prática do que a gente imagina, tá? Mas, por exemplo, sobre o direito à vida, uma prova bem objetiva disso que eu estou te afirmando está na própria Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico, ele autoriza ou ele proíbe a pena de morte? No Brasil, tem a pena de morte em regra, sim ou não? Não. Em regra, nós não temos a pena de morte. Vamos combinar uma legenda nossa? Sempre que a gente falar em regra, porque tem exceção, ok? Então, o nosso ordenamento jurídico, em regra, ele veda, ele proíbe a pena de morte, certinho? Só que a própria Constituição diz que, excepcionalmente, em caso de guerra declarada, pode ter a pena de morte. Então, quer dizer, a Constituição veda, proíbe, mas ela autoriza aquela conduta, aquela pena de morte em caso de guerra declarada, tá bem? Mas vamos a algumas questões mais específicas, alguns exemplos mais específicos para eu te provar que não existem direitos fundamentais absolutos. Olha só, como é que fica a questão das correspondências que vão para os detentos nos presídios? Elas podem ser abertas, sim ou não? O que você acha? Correspondências que vão para os detentos nos presídios. Veja bem, o que a gente tem de conflito de direito fundamental nessa pergunta, nesse questionamento, nessa questão, que já foi objeto de prova? De um lado, nós temos o sigilo da correspondência que você me disse, que você pensou, que eu te afirmei que é um direito fundamental. Do outro lado, a gente tem o princípio da segurança nacional ou da segurança social, tanto faz. Então, olha só, de um lado o sigilo da correspondência, do outro o princípio da segurança nacional. Acredite, tecnicamente falando, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Todos estão no mesmo nível, todos são igualmente importantes. Mas Dani, nem o direito à vida está acima dos outros direitos?
Eu, particularmente, e um autor de direito constitucional, entendemos que o direito à vida estaria acima dos outros direitos fundamentais por um motivo muito simples, porque se não existe vida, não há que se falar em nenhum outro direito fundamental. Só que não importa a minha opinião pessoal, importa o que você tem que marcar na prova. Para a gente aqui, o nosso objetivo é marcar o X no lugar certo, não é isso? Então, veja bem, para a prova, para o concurso, tecnicamente falando, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Todos estão no mesmo nível.